Oi pessoal, tudo bom? Então, o vídeo vai começar um pouquinho diferente. Eu acabei gravando esse vídeo com áudio, mas acabou que na hora que eu passei pro computador o áudio ficou estranho, então eu preferi fazer uma voz por cima. Então, vamos começar a maquiagem. Eu tô passando essa base da N-Color em toda a minha pálpebra pra servir como primer e corretivo, porque ela dá uma cancelada na vermelhidão. E depois eu vou aplicar uma fita crepe para poder fazer aquela marcação bem certinha no canto externo do olho. Agora, pra gente começar a marcar o côncavo, eu vou usar esse pó da Ruby Rose na cor 6. Ele é um tom bem quente, então ele já começa a dar essa profundidade no olho. Eu tô amando usar esse pó como uma sombra, então eu aplico com um pincel bem gordinho pra deixar bem esfumadinho. Agora eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha com uma sombra branca opaca. Essa é de um triozinho de sombras da Fenza e um pincelzinho de aplicação. E vou passar embaixo da minha sobrancelha pra dar aquele efeito de sobrancelha recém-feita, sabe? Eu tô amando esse truque. E agora com uma sombra marrom mais escura e mais fria, eu vou fazer uma espécie de cut crease com o mesmo pincel que eu passei a sombra branca, para deixar o côncavo bem marcado. Agora eu vou usar um lápis marrom mais puxado para o dourado, para servir como primer para minha sombra em pó. Você pode usar somente um primer mesmo normal, daqueles tipo creminho, um lápis branco, um lápis preto, você escolhe a cor de lápis. Eu usei esse para deixar tudo mais harmônico no mesmo tom. E vou usar agora uma sombra em pó da Capricho, do Boticário, que ela é uma sombra branca, mas ela tem glitter dourado, então a sombra branca meio que some e fica somente o glitter dourado, fica um efeito lindo, ela é super iluminada, então dá outra cara na maquiagem. Então eu vou aplicar com o próprio dedo, dando batidinhas em cima do lápis para ajudar na fixação. Agora eu venho com uma sombra marrom, aquela mesma que a gente marcou o côncavo, que é uma mais fria, e um pincel bem gordinho, e vou começar a fazer o canto externo. Eu uso a própria fita como marcação para deixar mais Vzinho, então eu aplico o pincel bem rente à fita, com bastante pressão, para ficar aquela marcação bem perfeita. Depois eu vou vir com a sombra preta, mate, normal, e um pincel mais cerdas sintéticas, mais durinho, para fazer esse Vzinho no canto externo mais perfeito. Então eu uso novamente a fita como marcação, então eu forço bem o pincel ali na área da fita e vou marcando, puxando para o côncavo até mais ou menos o canto interno, fazendo essa marcação bem arredondada do côncavo. Agora eu vou voltar com aquele pó da Ruby Rose e o mesmo pincel fofinho e vou esfumar bem esse preto, ele vai dar até uma clareada no tom da sombra e esfumar muito, dando essa transição perfeita para o tom de pele. Agora, depois de tanto esfumar, eu vou retocar a sombra em glitter, porque depois que a gente esfuma o pincel, de tanto passar por cima, ele acaba levantando um pouco do glitter e perde o brilho. Então eu aproveito também para retocar um pouquinho daquele pó na borda do preto para deixar essa transição mais perfeita. E agora eu vou fazer um delineado, eu estou usando o delineador da Vivai. Ele é muito preto, ele é muito fácil de aplicar, então eu faço um delineado bem puxadinho. Eu amo delineado gatinho, então não tem como ser outro tipo de delineado nas minhas maquiagens. Então esse pincel dele ajuda muito a fazer, então se você tem dificuldade, uma dica que eu dou é comprar esse delineador ou qualquer um que tenha um pincelzinho mesmo, sem ser somente aquela esponjinha na ponta. Então facilita muito e o delineado sai perfeito. Então eu vou usar até a própria fita depois para poder marcar o puxadinho do gatinho. Delineado terminado, é hora de tirar a fita, ver se ficou tudo certinho. Se ficou, vamos limpar a pele. Eu peguei um algodãozinho com um pouquinho de tônico para remover qualquer sombra e glitter que tivesse caído.
E agora eu vou passar a minha base da Unicolor na minha olheira, né, levando até mais ou menos a metade da bochecha, pra dar uma iluminada, tirar qualquer vermelhidão, arroxeamento da olheira mesmo, enfim, pra corrigir o que precisar ser corrigido. E também eu gosto de passar o dedo assim rente ao delineado pra deixar mais ajeitadinho. Depois eu venho com lápis preto, esse é da Miss France, eu gosto bastante desse lápis, ele é bem macio. E aí eu passo uma boa camada dele, tanto na minha linha d'água, tanto na raiz dos cílios, para deixar o olho bem dramático, bem noite. Então eu apliquei e depois eu venho com um pincelzinho de detalhe e um pouquinho de sombra preta mate, para selar esse produto e não fazer com que ele escorra, derreta, enfim. Agora eu vou me jogar no rímel. Eu ia colocar cílios postiços, só que eu notei que na hora que eu fui pegar a cola, ela estava seca. Sim, gente, eu fui de burros d'água na hora. Então eu tive que me jogar no rímel mesmo, porque não tinha como colar os cílios postiços sem cola, né? Então eu usei esse meu da Unicolor, que eu tô amando. Então eu passei várias camadas para ficar um cílio bem cheio e bem alongado. Agora eu vou passar lápis preto em toda a minha linha d'água superior. Eu tô gostando muito de fazer esse passo depois que eu uso o rímel, porque eu acho que o efeito fica mais bonito, fica até mais fácil de passar. Depois dos olhos prontos, eu vou pra pele. Eu tô usando o meu BB Cream da L'Oreal na cor médio. Ele é um pouquinho mais escuro que minha pele, então dá um ar de mais saudável, mais bronzeado, assim, eu tô gostando muito. E esse pincel é da Macrylan, que é o Kabuki reto. Ele dá um efeito incrível, faz com que a cobertura do BB Cream fique mais alta, com mais cara de base. Então eu apliquei em todo o meu rosto com ele mesmo, esfumando bem, fazendo bem essa polida na pele para deixar um brilho e uma coisa bem mais uniforme. No começo eu achava que esse BB Cream dava manchado na minha pele, mas aí depois eu peguei a mão com ele e deu tudo certo. Então depois do BB Cream aplicado, eu apliquei uma camada até bem generosa. Eu vou aplicar pó, esse pó é da Ruby Rose, eu preferi aplicar com a pluma para ficar mais coberto. E ele é na cor 3, tá? Aplico na minha zona T, onde normalmente eu tenho bastante oleosidade. Só o restinho eu levo para as outras zonas do rosto e também pro pescoço. Depois eu vou fazer contorno com o meu pó da Ruby Rose na cor 1. E de blush eu escolhi um blush mais laranjinha para deixar o ar mais quente mesmo no rosto. Então, passei na maçã do rosto, no nariz.